Depois de meses acompanhando esse julgamento da trama golpista, com decisões, relatórios da PF, embargos, medidas cautelares, todos estamos um pouco mais próximos dos termos jurídicos. Só um pouco, mas é bom ter especialistas para nos dar os próximos passos neste início de cumprimento de pena. Por isso convidamos, eu converso agora com o professor da UF, nossa querida Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor Gustavo, é sempre um prazer ter o senhor aqui. Existe alguma coisa que até este momento possa ser questionada pelas defesas e provocar mudanças em tudo que nós vimos, em tudo que foi decidido hoje? O trânsito em julgado determinado pelo ministro Alexandre de Moraes para Jair Bolsonaro ainda pode ser questionado pelas defesas, pela defesa de Jair Bolsonaro? Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Satisfação toda minha conversar com você. Provocar mudanças, eu vou te antecipar que não, mas ter o que fazer, a defesa tem sim. Por quê? Porque nós estamos falando de uma ação penal de instância única. Aquela ação penal que começa num tribunal e termina num tribunal, Márcio. São os casos de foro especial por prerrogativa de função, o que atingiu o ex-presidente Bolsonaro, os ex-ministros, o ex-comandante da Marinha. Todos têm prerrogativa de foro no Supremo Tribunal, a ação penal por lá começa, por lá termina. Mas mesmo sendo uma ação de instância única, o Código de Processo Penal do Brasil, ele estabelece que das decisões colegiadas de tribunais, Márcio, não unânimes, cabe um recurso chamado embargos infringentes do julgado. A decisão proferida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal não foi unânime. Ela condenou por 4-1 todos aqueles corréus na chamada ação da trama golpista. Ora, um voto foi o voto dissidente, o do ministro Luiz Fux. E, em cima desse voto, a defesa se apoia para opor os embargos infringentes. A questão é que o Supremo Tribunal Federal, ele formula um entendimento de que nas decisões das turmas que se constituem, cada turma de 5 ministros, um voto dissidente não basta, são necessários 2 votos pela absolvição para se admitir os embargos infringentes. E, nesse sentido, Márcio, há 2 fases nos embargos infringentes. A de admissibilidade, em que o tribunal julga se eles são cabíveis ou não, e, quando cabíveis, a de mérito para julgá-los. Como há um entendimento do Supremo Tribunal de que são necessários 2 votos e só houve 1 voto pela absolvição, o tribunal entendeu pela antecipação do trânsito em julgado, pelo status de coisa julgada desde já. O tribunal, considerando que esses embargos não serão oponíveis, já considera o trânsito em julgado e manda executar a pena. Mas tem um problema, a defesa discorda. E eu louvo os advogados de defesa sempre, porque eles fazem o seu papel, eles têm o dever de investir todo o esforço dentro da legalidade. O que eles vão dizer é que esses embargos são cabíveis, sim. Eles apresentarão a petição de embargos e certamente o ministro relator, Alexandre de Moraes, dirá: não, esses embargos não são cabíveis. E, nesse caso, o artigo 335 do Regimento Interno do Tribunal diz: quando o relator inadmite os embargos, cabe agravo interno para o colegiado dizer se aqueles embargos eram ou não cabíveis. Então, veja, ainda havia um certo terreno, Márcio, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas o tribunal tomou outra orientação. Entendendo que esses embargos não podem ir adiante mesmo, o tribunal antecipou o status da coisa julgada e disse: já tem trânsito em julgado, execute-se a pena. Agora, já se fala na possibilidade da cassação. A gente sabe que esse vai ser uma próxima etapa, um próximo movimento a ser feito, na possibilidade de cassação das patentes dos militares presos. Se isso vier a ocorrer em algum momento, professor, Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, eles continuariam presos nas unidades militares? Claro, se ainda estiverem presos em unidades militares, eles poderiam continuar presos ali? Sua pergunta é importantíssima, pus logo no superlativo, Márcio. Por quê? Porque, de fato, se houver a cassação da patente do oficial pelo Superior Tribunal Militar, o oficial deixa de ser oficial, deixa de ser militar. E não sendo militar, não sendo militar, creio que voltou agora o sinal, não sendo militar, não se lhe aplica o artigo 73
do Estatuto dos Militares, a Lei 6.880, que é o artigo que diz que o oficial das Forças Armadas deve cumprir pena no interior da força em caso de condenação por crime militar ou por crime comum. É claro, deixando de ser oficial, deixa de ter a incidência do Estatuto dos Militares. Mas eu digo que essa questão é importantíssima também, Márcio, porque eu acredito, se me permitir fazer uma certa antevisão de quem acompanha a jurisprudência dos tribunais há muito tempo, eu acredito que o Superior Tribunal Militar, quando for chamado a decidir sobre isso, porque o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 7º da Constituição, diz que é a Justiça Militar que toma essa decisão, e no caso deles, a mais alta esfera da Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar, eu acho que o STM, não por unanimidade, mas por maioria, não cassará as patentes destes oficiais, Márcio. Eu chego a arriscar esse veredito. Eu acho que não cassará as patentes. O STM é um tribunal, aliás, um dos mais antigos do Brasil, o mais antigo dos tribunais existentes, 217 anos de história, fundado em 1808 por Dom João VI. É um tribunal que tem uma composição de 2/3 de oficiais generais de 4 estrelas e 1/3 de civis, compreende? E esses oficiais generais de 4 estrelas, eles trazem consigo toda esta valoração do que é ser um oficial das Forças Armadas. E sabe, Márcio, certos oficiais preferem perder a liberdade a perder a patente. Eu não acredito que o tribunal vá cassar-lhes a patente. E para terminar e concluir, eu digo por quê. Porque se fossem os crimes militares ou mesmo os crimes comuns ligados à corrupção, desvio de recursos nas Forças Armadas, fraude licitatória, olha, a Justiça Militar não perdoa, caça a patente mesmo. Mas como nós temos um histórico de 136 anos de república, com esses militares dando as coordenadas da vida nacional, eu acredito que a maioria do tribunal vai entender que o ato pode ser um ato penalmente relevante para fim da lei penal, mas que não justifica no julgamento de indignidade a supressão das patentes. Eu apostaria as minhas fichas de que o STM não tirará o status de oficial de ninguém. E permanecendo oficiais, permanecem a cumprir a pena em estabelecimento militar, talvez. E permanecem os soldos também e todos os benefícios a esses militares, correto? Exatamente, Márcio. Nós temos Exatamente. Augusto Heleno, com 78 anos de idade, temos Jair Bolsonaro com problemas de saúde. Esses dois podem vir a ser os primeiros a serem beneficiados com uma prisão domiciliar, com uma facilidade que os outros condenados não teriam com tanta facilidade, professor? Eu acredito que sim, Márcio, o seu diagnóstico é correto. Veja, nós estamos falando até de um aceno que o Supremo Tribunal Federal deu no início desse ano, quando ele julgou os embargos infringentes de um outro ex-presidente, já não é o primeiro que é condenado, Fernando Collor de Mello. Fernando Collor foi condenado por crimes contra a administração pública e ele teve contra si pena. O tribunal julgou os embargos infringentes, o recolheu ao cárcere, lá em Alagoas. Logo, a defesa trouxe um somatório de documentos médicos atestando que Fernando Collor sofre de apneia do sono e mal de Parkinson em escala inicial. Foi o bastante para o STF mandá-lo cumprir pena em casa, prisão domiciliar. Eu acredito, Márcio, que aquilo foi um aceno para a base bolsonarista, dizendo o seguinte, que se Jair Bolsonaro fosse condenado, cumpriria a pena em casa. O problema é que o ex-presidente, cá para nós, ele comprometeu o próprio interesse, ele não deu nenhuma ajuda agora, né? Foi romper a tornozeleira eletrônica, violar o sistema de georreferenciamento, trouxe contra si o peso agora da desconfiança do tribunal. Mas isso não lhe tira a idade de 70 anos e um estado de saúde que nos parece, Márcio, pior do que o do presidente Collor de Mello, nitidamente. E o general Heleno é um homem de 78 anos. Essas pessoas são comórbidas por natureza da idade. Eu acho que a defesa voltará com requerimento de prisão domiciliar, talvez para Jair Bolsonaro tarde um pouco mais por conta desse incidente da tornozeleira, mas num dado momento certamente virá a prisão domiciliar,
Márcio, porque assim reza o ordenamento jurídico para pessoas com mais de 70, sobretudo pessoas que têm estado de saúde com doenças e patologias. Eu conversei com o professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, Gustavo Sampaio. Professor, muito obrigado e boa noite. Boa noite, Márcio. Satisfação falar com você. Bom trabalho, bom jornal. Para todos nós.